Neste capítulo, Ezequiel vai apresentar mais dois dos seus sermões práticos. Primeiro, fazendo o papel de um fugitivo. E segundo, comendo seu pão e bebendo água, mostrando muito medo e ansiedade. Esse é o Canal Bendito e nós vamos para o 12º capítulo da série 48 Dias na Babilônia com Ezequiel. Esse capítulo inicia outra sessão do ministério profético de Ezequiel, que vai até o capítulo 24, mostrando os enganos que levaram a nação de Judá e sua capital, Jerusalém, à completa ruína. Quando o Senhor chamou Ezequiel, o deixou ciente de que ele estaria ministrando a um povo rebelde, espiritualmente cego e surdo. Parte da grande tragédia do povo judeu foi ter olhos e não ver, ter ouvidos e não ouvir. Eles tinham a palavra de Deus, a instituição do sacerdócio, os sacrifícios, o templo e os profetas de Yahvé entre eles, mas não davam importância para isso. A fim de chamar a atenção dos exilados, Ezequiel recebeu a incumbência de lhes apresentar dois sermões práticos e, depois de cada um, transmitir uma mensagem do Senhor. No primeiro sermão, ele deveria agir como se estivesse indo para o exílio. Na realidade, ele já era um exilado na Babilônia, mas Deus queria que ele dramatizasse o destino dos habitantes que ainda estavam em Jerusalém. A bagagem do exílio significava juntar o básico para a sobrevivência durante longas jornadas em grandes sacos feitos de tecido durável ou de pele, uma espécie de mochila. Ezequiel deveria levar seus pertences aos olhos de todos durante o dia e então retornar no final do dia e aos olhos de todos pegar sua mochila. Com isso, ele estaria representando uma pessoa escapando desesperadamente de uma cidade sitiada, que no caso seria Jerusalém. Aos olhos de todos, ele deveria abrir um buraco na parede. A parede provavelmente era de adobe, ou tijolos secos ao sol, que era um material de construção comum no país. Portanto, não havia grande dificuldade em cavar através dela. Ezequiel deveria sair pelo buraco na parede, indicando algo de furtivo e secreto. Ele deveria partir com o rosto coberto, como demonstração de humilhação e vergonha. Enquanto isso, os exilados judeus estariam vendo aquela cena, curiosos e perplexos, mas com esse ato, o profeta seria um sinal para eles. E assim Ezequiel fez, tudo conforme a ordem do Senhor. Na manhã seguinte, após o sermão prático, o profeta deu uma resposta à pergunta do povo sobre o significado daquilo que ele havia feito. Ele explicou que toda aquela encenação era sobre aqueles que ainda estavam em Jerusalém e Judá e que logo se juntariam a eles na Babilônia. E o aviso era tanto para o príncipe quanto para toda a casa de Israel. O príncipe, especificamente, era o rei Zedequias, que sempre foi mencionado por Ezequiel como príncipe, nunca como rei, porque não era um rei legítimo. Esse direito pertencia a Joaquim, que também estava exilado e preso na Babilônia. O Senhor disse que Zedequias seria capturado e levado para a Babilônia, e que sua captura seria como lançar uma rede sobre uma fera selvagem que rosna sem esperança de escapar. O versículo 13 diz: Eu o levarei para a Babilônia, a terra dos caldeus, mas ele não haverá, ainda que venha a morrer ali. Essa profecia se cumpriria cerca de 5 ou 6 anos depois e nós encontramos sua narrativa no livro de Jeremias. Zedequias teria seus olhos vazados e viveria o resto dos seus dias preso na Babilônia. Seus soldados seriam totalmente impotentes para ajudá-lo, pois estariam todos mortos. Mas Deus prometeu poupar um remanescente. Esses iriam para a Babilônia como testemunha às nações de que seus atos perversos mereciam o castigo que Deus havia enviado sobre a nação. E assim, o nome de Deus seria conhecido, mesmo que fosse através dos seus julgamentos. No segundo sermão prático que Deus disse a Ezequiel para representar,
ele deveria comer o seu pão e beber água, mostrando muito medo e ansiedade. Esse ato se referia à situação do povo de Jerusalém durante o cerco babilônico, que duraria cerca de 1 ano e meio. Eles teriam pouquíssimo alimento e o comeriam tremendo de medo, sabendo que aquela poderia ser a sua última refeição. Quando o cerco terminasse, as cidades seriam conquistadas e o restante do povo seria levado para o cativeiro, deixando a terra totalmente desolada. No versículo 22, o Senhor menciona um provérbio muito comum naqueles dias: prolongue-se o tempo e não se cumpra a profecia. Com isso, eles queriam dizer: Ezequiel nos fala as suas visões, mas não acontece coisa alguma. Para que se preocupar? Suas profecias não dão em nada. Na realidade, os dias pareciam normais por um ato de misericórdia divina, e isso deveria tê-los levado ao arrependimento. É interessante que há quem diga a mesma coisa hoje em dia sobre a volta de Jesus Cristo. Porém, não perdem por esperar. Jesus virá coletivamente ou individualmente, como vem todos os dias através da morte. Mas Deus prometeu reformular o provérbio popular entre os judeus. Ele disse: os dias estão próximos e as profecias vão se cumprindo. Ou seja, as coisas não continuariam como antes e as visões de julgamento não falhariam, mas se cumpririam, pois era o Senhor quem estava falando. O termo adivinhação lisonjeira sugere que os falsos profetas usavam métodos agourentos para obter e fundamentar suas profecias. Enquanto uma parte dos exilados dizia que as palavras de Ezequiel não se cumpririam, outro grupo se consolava dizendo: sem dúvida as profecias se cumprirão, mas não no nosso tempo. Nós não precisamos nos preocupar com o futuro, pois tudo isso acontecerá daqui a muito tempo. É interessante como o coração do homem que está envolvido com o pecado adota sempre uma das duas posturas. Ou ele zomba da palavra profética, ou diz que o cumprimento vai levar muito tempo. Mas o capítulo termina com a promessa de Deus de que não haveria mais atraso na realização de tudo que ele havia alertado por tanto tempo. Dentro de poucos anos, a realidade dos judeus mudaria completamente. E no capítulo de amanhã, vamos encontrar Ezequiel profetizando contra os falsos profetas e contra as falsas profetisas. Embora não houvesse sacerdotisas em Israel, a nação reconhecia o ministério profético das mulheres. Os detalhes sobre esse assunto nós veremos no nosso próximo encontro, aqui no Canal Bendito, o nosso canal de Fala Fácil.